Boa noite a todos, boa noite. Mais uma vez, de um prazer inenarrável, inestimável, estar aqui nessa casa, trabalhando, né? Revendo corações e rostos amigos, e vendo quanta gente, né, se propõe, um dia hoje frio, que começa a esfriar novamente, vir aqui para essa casa espírita. Queridos, a gente sabe que a vida nos oferece a todo momento, tá, em todas as circunstâncias, lugares, inúmeras opções de escolha. E a gente se torna, né, cúmplices e responsáveis por elas, pelas que faz. E eis-nos aqui. Olha, sintam-se vitoriosos. Vitoriosos. Porque, como eu dizia, a vida, o mundo lá fora, está cheio de ruído e de opções. E nós estamos aqui fazendo as nossas. Estamos aqui procurando a nossa evolução, a nossa melhoria, a nossa transformação. E para cada nova escolha, uma renúncia. E eis-nos aqui. Então sintam-se mais uma vez vitoriosos. E sejamos gratos. Sejamos gratos a esse Pai de eterna bondade, de misericórdia, que nos serviu de seu Filho, nosso irmão, que um dia chegaremos a Ele, Jesus. Sejamos gratos a esse Pai eterno pela oportunidade de mais um dia. Porque, como eu sempre digo, e gosto de lembrar, a cada trabalho, a cada reunião, estamos aqui, não estamos? Então, para suceder esse momento, muita coisa aconteceu anteriormente. A primeira delas é que despertamos. Despertamos de uma noite de sono, não é? Muitos abaixo, eu estava lá deitado na cama, abri os olhos, opa, reconheci essa laje toda manchada, né? Estou falando de mim agora, entende? Então eu falei, opa, Senhor, obrigado. O Senhor me deu mais um dia. O Senhor está me permitindo mais um dia, porque eu sei que nessa noite o Senhor achou por vir recolher alguns irmãos que não tiveram a bênção de mais um dia. Seu tempo na terra se encerrava. E nós corremos esse dia. Estamos aqui. Trabalhamos, estudamos, educamos nossos filhos, cuidamos uns dos outros, e estamos aqui. Olha que maravilha. E Ele continuou sendo fiel a nós, nos permitindo esse dia. Do que vai ser daqui para frente, continua pertencendo às nossas escolhas e à vontade do Pai, principalmente. Então, queridos, sejamos gratos. Desenvolvamos o sentimento de gratidão, que é passaporte para o amor. A gente começa a amar quando começa a ser grato. É um dos princípios do amor. Então sejamos gratos, primeiramente a Deus. Tá. Hoje, para quem já acompanha, às vezes, o trabalho da gente há algum tempo, sabe que eu tenho me dedicado muito ao trabalho em cima do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, tá, nós vamos trabalhar um pouquinho em cima desses capítulos. O capítulo 11 e o capítulo 12. Amar ao próximo como a si mesmo. Ai, que coisa difícil. Amar já não é uma coisa fácil. Amar o próximo está complicando. E aí nós vamos trabalhar um pouquinho em cima disso. Tá? E melhor exemplo, modelo e guia para nós do que? Do que o irmão Galileu. Do que o Mestre Jesus. Que quando na sua andança pela terra, e dos mais de 2000 anos, veio nos trazer o seu exemplo. E eis que ele fala lá em Mateus, capítulo 22, dos versículos 34 a 40. Ele foi interrogado naquele momento pelos fariseus. E quando eles perguntaram sobre qual seria o mais importante mandamento, olha o que Jesus devolve. Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de todo o vosso espírito. É o maior mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele, o anterior. Amareis vosso próximo como a vós mesmo. Olha só os danadinhos daqueles meninos daquela época, né? Tentando a Jesus. Gente, que coragem, né? Se eles soubessem o ser iluminado, a bênção que estava diante deles.
Se eles tivessem uma noção ínfima, mínima, saber que diante deles, queridos, estava o Senhor da terra, que antes que a terra era o planeta que nós conhecemos, ele já trabalhava na sua terraformação. Olha que espírito de escola maravilhoso. E que veio descalço, numa manjedoura de gravetos, no frio. Lhe faltava tudo, naquilo que nós entendemos como necessário. Não tinha uma pedra para recostar a cabeça. Ele veio trazer as suas explicações e o seu exemplo de amor. Amar a Deus. Vamos imaginar, lembrar quem é aquele povo daquela época. Nós estamos falando de nós, porque um dia fomos eles também. Estamos falando do povo ancestral, que veio nos falar de Deus. Estamos falando dos nossos irmãos judeus. Naquele tempo, um povo muito fervoroso em sua fé, em seus dogmas. Tudo que distanciava de Deus, pronto, era punível. E a pessoa já estava execrada. Muitas vezes era até banida. Então, sempre a Deus. Exato, olha só, desde os primórdios da civilização, já temos aí a ideia do amor a Deus que nós devemos ter. Como temos com nossos pais. Se nós temos amor, e eu espero que tenhamos amor com os nossos pais, que assim, nos dão tudo aquilo que nós precisamos, dentro das suas possibilidades, que dirá com Deus, que está nos permitindo estar aqui na terra. E nós sabemos, queridos, enquanto espírita, fala para aqueles que chegaram primeiro aqui na doutrina, tá? Já tem alguns passos mais andados. Nós sabemos que a reencarnação é uma bênção divina. É um presente bendito que Deus nos concede para nos reabilitarmos com os enganos, com os erros do passado, de vidas pretéritas. Porque Jesus nos prometeu: todas as minhas ovelhas se salvarão, nenhuma se perderá. E como é isso? Como se dá? Então o bom vai ter o mesmo tratamento que o mal, entre aspas, mal, né? Porque a gente vai ver que isso não é uma condição permanente. Como se faz isso? Dando oportunidade para essa criatura se reabilitar dos seus erros. Qual que é a melhor ferramenta? A reencarnação. Não tem coisa igual, não tem trabalho melhor de você cuidar dos seus filhos do que permitindo o experimento, a lição daquilo que ele fez, ele mesmo experimentando. Olha que maravilha. É o presente de Deus para conosco, é a justiça divina. Então vamos refletir como que a gente pode trabalhar esse amor ao próximo. Como? Temos já o nosso amor para com Deus. Sim, temos aquela fé fervorosa, acreditamos, somos gratos, tá? E que não seja uma fé contemplativa, seja uma fé ativa, seja uma fé que trabalha pelo próximo, porque é isso que Deus espera da gente. De contemplação, gente, por favor, já temos bastante por aí. Temos bastante. Nós temos agora que trabalhar pelos nossos irmãos. Então, como que nós podemos amar a Deus? Olha o mandamento imediatamente em seguida. Depois, quando a gente estuda mais as falas e os ensinamentos de Jesus, a gente entende até do que ele está falando. Amar a Deus é amar ao próximo. Porque como que eu posso amar a Deus se eu não sou capaz de amar imediatamente a criatura que está próxima de mim? E quando a gente precisa trabalhar essa ideia de proximidade, né? Não é próximo, simplesmente imediatamente próximo à família, aos amigos. Não, a família é universal. Porque Deus não é tribal. É outra coisa que nós temos que afastar de nossos corações, que é uma herança ancestral de um Deus tribal. O Deus dos israelitas, o Deus da tribo de Judá. Não importa, gente, isso não existe mais, já não somos tão criancinhas. É um Deus galáctico. É um Deus que olha para a criação, não a terra, mas olha para as galáxias, para as várias moradas que tem no lar dele, que um dia habitaremos, porque vamos evoluir. Não dá para olhar para Deus com essa pequenez.
já não somos tão infantis assim. Já temos discernimento o suficiente. Então, se estamos dispostos a amar a Deus e exercitar esse amor, que amemos o próximo, que amemos o nosso irmão, e não só o irmão de sangue, não, nosso irmão em família global, em humanidade. E a humanidade, queridos, não é essa que habita a terra simplesmente. Aqui na terra tem uma pequena fração, ínfima, pequena. Temos tantos milhares, milhões, bilhões de irmãos desencarnados, e que já o seu trabalho já está tão corrido, que já até estão deixando a terra e indo habitar outros mundos, no seu trabalho missionário de aprendizado. Porque é isso que Deus quer para nós. Recentemente, e várias vezes, inclusive hoje, eu vi uma fala que me deixou assim muito pensativo, mas a gente já até habitua um pouco, que, nós viemos para a terra para sofrer. Não, que besteira pensar assim. Nós não viemos para a terra para sofrer. Nós viemos na terra é para ser felizes. Sofrimento é escolha, porque ele é uma consequência das nossas escolhas. E até o tempo dele é uma escolha. Quando a gente decide, cansei, não quero mais sofrer, eu mobilizo esforços e vontade para mudar a minha história. Mas quem é esse próximo? Tem uma parábola que Jesus nos oferece, que é linda, é maravilhosa. Com certeza todos conhecem, tá? Porque indiferente qual que é o nosso nascer espiritual religioso, que sejamos católicos, evangélicos ou espíritas, não importa. Essa parábola, ela sempre, de alguma forma, é provável que nos encontrou. A parábola do bom samaritano, né? E eis que descia por uma estrada, né, um samaritano, né, um cidadão da Samaria, né. Naquele tempo, os reinos de Judá, os reinos lá dos israelitas, hoje dos israelitas, era dividido. Tinha o de Judá e tinha lá, se não me engano, vocês me perdoem se eu estou errando, mas enfim, tinha a Samaria. Samaria já era o povo mais assim, que eles não gostavam, os judeus ortodoxos não gostavam, mas enfim. E eis que ele encontrou no caminho uma pessoa despida das suas roupas, toda maltratada, ensanguentada, porque, né, cruzou anteriormente com um bandido, e esse lhe fez mal. Levou tudo que tinha, lhe bateu nela e deixou ela lá, tá certo? Perdão, irmãos, eu cortei um pouquinho. Não foi o samaritano, me desculpe. Primeiro, esse cidadão foi encontrado por um sacerdote, que olhou um pouco de longe e desviou, foi embora. Depois, passou por ele um levita. Olhou também, desviou e foi embora. Mas o samaritano que veio em seguida, compadecido do sofrimento daquele que estava caído, passou azeite em suas feridas, vinho, limpou-lhe, tá? Colocou ele alguma roupinha lá, um pano nele e levou para uma hospedaria. E pediu para o dono da hospedagem, olha, cuida dele. Quando eu voltar, tudo que você gastou com ele, eu lhe devolvo, tá certo? E foi embora. O que a gente tira disso, gente? A gente tem que primeiro buscar algumas informações. Bom, o sacerdote olha, passa lá, olha, não reconhece os seus, então ele vai embora. O levita passa, olha, não reconhece dos seus, vai embora. Porque eles também tinham algumas características. Se ele tocar em alguém que é impuro, tipo assim, não é do grupo dele, e uma série de outras argumentações históricas e teológicas, ele fica impuro também. Então é melhor não tocar. Olha só, e o outro lá sofrendo. Imagina a gente passando por uma dor, um sofrimento, você não ia querer ser auxiliado? Então, e a pobre criatura estava lá. O samaritano, aquele que era rejeitado, contrariamente aos seus pares, aos anteriores, se prontificou a ajudar, porque ele não viu ali um samaritano, nada lhe indicava que era um irmão seu da Samaria. O que ele olhou e viu, ele viu um irmão que precisava de auxílio, não importava quem era esse irmão, ele sabia que era alguém que estava necessitado, e ele, na sua fé, na sua condição de homem que quer exercitar aquilo que ele tem aprendido sobre Deus, sobre amor, não mediu esforços. E cuidou desse homem.
Exatamente, meus irmãos. Esse é o próximo. O próximo é aquele que necessita de nós. O próximo é aquele que nós convivemos em nossa casa. Esse é fácil, né? São os nossos amados, nossos entes queridos, primários. Pai, mãe, irmãos, né? Esposa, marido. Aí é fácil, né? São os nossos colegas de trabalho, com os quais convivemos boa parte do nosso dia. São as pessoas que encontramos no trânsito, a revelia. São todas e quaisquer pessoas que encontramos pelo caminho. Principalmente aquelas que carecem do nosso amor, do nosso amparo. E olha, esses dias têm sido difíceis. Têm sido muito difíceis. Jesus já nos alertava que era necessário que passássemos por toda essa tribulação. É necessário. Vamos deixar de ser um mundo de provas e expiações e nos tornarmos um mundo de regeneração, mas ainda é necessário passar por isso. Tá? É a nossa condição. Não tem nada de capricho do Pai de eterna bondade e misericórdia. É uma resposta às nossas escolhas também. Causa e efeito. O próximo, querido, então, nós temos que olhar o próximo como toda e qualquer pessoa. Às vezes, desculpe se eu falar alguma coisa que pode parecer um pouco desconfortável, quando andamos pelas ruas, nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, e nos deparamos com alguém necessitando da nossa indulgência, do nosso auxílio, estendendo a mão. Muitas vezes nos assombramos, né? Ficamos incomodados, né? Quem é você que me perturba? Taxamos às vezes a pessoa de bêbado, embriagado, de drogado, e às vezes ele treme porque tem fome. Desculpe, queridos, que às vezes falar dessas coisas embarga a voz. Esses irmãos, eles são a resposta imediata que Deus nos dá para a nossa caridade. É a oferta que o Pai nos dá para nos mostrar se estamos exercitando o amor, mas imediata e pontualmente. Eu entendo que nesses dias difíceis, de violência, de incredulidade, de desconfiança, a gente olha com certa ressalva. Não exageremos tanto. Não deixemos nos cair deixemos nos cair nas armadilhas da ignorância, da insensatez, da falta de amor, de caridade. Porque senão, queridos, nós vamos estacionar e vamos ter a oportunidade bendita de experimentarmos essa mesma situação. Porque, olha, está reclamando? Se ponha no lugar do outro. Simples assim. Se ponha no lugar do outro. Será que se você não estivesse no lugar daquele irmão que passa por aquela situação, não gostaria de receber um abraço fraterno ou o auxílio que você necessita naquele momento? É o amor ao próximo, meu irmão. Isso é amor. E quando falamos de amor, se ainda estamos um pouco endurecidos no nosso ser, tá? De sermos tão capazes de estender a mão, existe trabalho. Essa casa maravilhosa, que há quase 30 anos me acolhe, na minha solidão da juventude, em que me deparava com vários caminhos, mas que a espiritualidade me amparou e me trouxe para cá. Quanto trabalho a gente reconhece aqui nessa casa, e que podemos nos encaixar. Não falta trabalho para o trabalhador que se predispõe a fazê-lo. O trabalho pipoca. O que nós fazemos? Arrumamos tempo para tudo, não é? Para tudo a gente arruma tempo. Tudo. As nossas escolhas. Vamos ser responsáveis por elas. Seremos chamados à prestação de contas. Tá? Vamos saber escolher as nossas prioridades, queridos irmãos. Então entendamos o próximo como todo e qualquer ser, criatura que está do nosso lado. Não importa quem seja, queridos. Não importa. Somos todos irmãos. Tenhamos essa vontade de olhar no outro e ver o próximo.
temos esse desejo de amar. É muito importante termos essa vontade. Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que quereríamos que fizéssemos por nós. Olha só, sobre o que falávamos há pouco, sobre o que estamos falando. Porque tem isso também, né? Aos meus a mesa farta, aos outros o que sobrar dela. O que é isso? O que é isso? Isso é amor? Que amor é esse? Que amor é esse que aparta? Que amor é esse? É muito fácil a gente doar, seja o que for, entende? Daquilo que nos sobra e daquilo que nos falta. Aí está a grandeza de um espírito que não para, que está começando a entender a Jesus, que está começando a entender a Jesus e o seu trabalho peregrino na terra. Tenhamos essa capacidade, queridos. Tenhamos essa capacidade de oferecer o nosso melhor. Quando a gente recebe um amigo em casa, um parente querido, que faz tempo que não vemos, a gente não põe a mesa bonita, com o melhor que temos? E se não temos, corremos no supermercado, né? O melhor vinho, os melhores pratos, tá certo? Aí passa o irmão na frente de casa, nos pede algo, e a gente coloca num potinho de manteiga, um pouco de arroz, feijão e o que sobrou na geladeira. Queridos, por favor, não entendam isso como a gente está querendo ser um pouco agressivo, não é nada disso, por favor. Mas é para a gente tocar no coração, tocar fundo, porque os dias são difíceis e o sofrimento campeia todos os cantos da terra. Temos que procurar aproveitar esse tempo o mais rápido possível e o máximo, porque somos trabalhadores da última hora. Somos sim, os trabalhadores da última hora. E o tempo corre. A gente não sabe se quando a gente sair da terra, se é para cá que voltaremos. Então que tenhamos esse mérito de voltar para a terra, esse planeta maravilhoso que está evoluindo tanto. Amai os vossos inimigos. E eu vos digo, amai os vossos inimigos. Olha, cortou ali, inimigos, né? Que é isso? Inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos caluniam. Bom, gente, amar aqueles que nos amam é fácil, né? Isso é fácil, facinho. Não tem dificuldade nenhuma, né? É fácil amar aqueles que nos amam. Mas e amar aqueles que nós temos alguma diferença? E amar aqueles que nos fazem mal? E amar aqueles que nos caluniam? E amar aqueles que fazem do nosso dia um tormento? Não é fácil, né? Eu sempre coloco esse exemplo porque eu acho, para mim é muito pertinente, tá certo? Alguém aqui, queridos, nunca pediu nas suas orações paciência, tolerância, equilíbrio das emoções? A gente sempre pede isso nas nossas preces, né? Senhor, me ajuda a ter paciência, tolerância, equilíbrio nas minhas emoções, né? Para eu manter, né? Ter paz. Como é que a gente acha que é isso? Que o pai vai chegar e vai mandar, toma filho, toma, bebe, isso aqui é paciência, toma 3 vezes por dia. Toma, é tolerância, 2 vezes ao dia. Acham que é assim que vai ser, queridos? Eu tenho uma má notícia. Não. A paciência, a tolerância, o equilíbrio, a paz que nós tanto desejamos desenvolver, ela vem na experiência imediatamente com o próximo. Para começar dentro do lar, com aqueles filhos terríveis, muitas vezes, né, que nos tiram o sossego, e que às vezes em descaminho nos tiram a paz. Com aqueles pais que às vezes não nos entendem, e a gente se esforça, né, para passar nossos pontos de vista. No local de trabalho, que é local tão maravilhoso para experimentarmos, né, a paciência, a tolerância, aqui o local de trabalho,
tantas pessoas diferentes, num único local, com ideias e jeito de ser diferente, e a gente tentando viver em harmonia naquele local, produzindo, sendo felizes, irradiando essa felicidade. Não é fácil, né? Quando a gente pede paciência, tolerância, equilíbrio, paz, ele vem através da oportunidade, do convívio com essas pessoas, do experimento no trabalho, do desenvolvimento desses atributos, dessas virtudes. Com o tempo, a gente vai vendo que aquela pessoa não era tão... A gente não vê ter uma pessoa terrível, sabe? A gente começa a ver, às vezes, um irmão que estava doente, necessitado, muitas vezes, da nossa compreensão, da nossa indulgência. E como que nós vamos amar essas pessoas que nos fazem, que a gente, né, acredita que nos fazem mal, que a gente acredita, tá, que nos caluniam? Como? É necessário, querido. E é um trabalho que começa pequeno. É um trabalho que começa com vontade. E é um trabalho que começa com estudo. Estudo de nós mesmos. Estudo aqui igual nós estamos fazendo, vindo nessa casa espírita. Estudo sobre Jesus e aplicação dos seus mandamentos, dos seus ensinamentos. Aí a gente começa a ficar mais leve. E começa a ver que o outro, de repente, não está bem. Não teve um dia bom. A gente começa a saber que a vida dele não é um mar de rosas. E infelizmente ele acaba descarregando. Então, sejamos luz em meio a essas trevas. Sejamos luz. Não façamos parte do problema. Sejamos solução amorosa, nos colocando à disposição. Se eu não posso ajudar, também não vou atrapalhar. Mas se eu não posso trabalhar, eu tenho que ter uma atitude também pontual de ajudar, porque também quem nada faz já está fazendo mal. Tem que fazer alguma coisa assim. Temos que nos colocar à disposição. Amai os vossos inimigos, queridos. É complicado, mas é um exercício de todo dia. Aliás, um comentário. Que não tenhamos inimigos. Que não tenhamos jamais inimigos. Se formos inimigos de alguém, problema do outro. Se temos inimigos, aí o problema é nosso e a coisa complica. Porque vamos responder por isso. Não tem jeito, vai responder. Tá? Se não nos amam, fazer o quê? Paciência. Mas não tenhamos sentimentos contrários ao amor com essas criaturas. Aprendamos a entendê-las no seu estado evolutivo. Oremos por elas. Oremos por elas. Gente, uma pessoa que não nos quer mal, ela não precisa dos nossos sentimentos mesquinhos, que devemos refutar. Ela precisa da nossa oração. Ela precisa do nosso amparo, do nosso consolo. É isso que ela precisa de nós. Ela não precisa que nós fomentemos essa fogueira de ódio. Nós temos que inverter esse quadro. Ter a mesma ternura por aqueles que nos querem mal. É quando Jesus fala, dai a outra face, né? Às vezes a gente entende, calma aí, então tem que ficar, é covardia? O que é isso? Quando Jesus fala, dai a outra face, queridos, ele quer dizer que a gente não tem que fechar esse ciclo do mal, sabe? Não tem que devolver o mal com o mal. Muito pelo contrário. Nós temos que devolver o mal com o bem. Para nos mostrar que somos melhores, não somos melhores coisa nenhuma. Estamos caminhando. Isso tem que ser feito sem orgulho, sem vaidade. Equilibrados, ponderados, com amor. O amor que constrói. O amor é a maior força construtora do mundo. Quer um exemplo disso? É quando nos arremetemos à ideia de Deus. Deus é amor universal. E Ele é o divino construtor. Pronto. A maldade não é um estado permanente, queridos. A maldade é uma fase que a criatura passa. A maldade, ela não é uma criação de Deus. Deus criou o bem. A maldade é uma escolha do homem que se descaminha. Mas quando ele conhece o bem, ele vê que é bom.
E se ele não permanece do bem, porque é teimoso e orgulhoso. Mas entendamos que o mal não vai prevalecer. Nesses dias tumultuados, de tanto ruído pelo mundo, né? Parece, né, parece que é o fim do mundo, né? Tanta coisa ruim que a gente ouve falar o tempo todo, não dá nem vontade de ligar a televisão, né? Às vezes eu ligo a televisão e vou assistir o Pica-Pau, né? Que é meio ainda violento para mim, aquilo lá. Mas enfim, parece tanta coisa que parece ser terrível. Mas, gente, tem tanto bem pela terra. É que o bem, o Divaldo tem uma frase tão bonita, como é que ele fala? Que o bem caminha pelas sombras e anda de sandálias, enquanto o mal se despe diante dos holofotes. E é verdade, né? Coisas boas a gente não passam desapercebido, ou a gente, aí é chato, né? Não é tão empolgante. Agora uma coisa mal, uma notícia ruim, aquela, né? Entra aquelas manchetes correndo, pronto, todo mundo corre assistir. Pronto, já estamos absorvendo tudo aquilo. Se for de manhã bem cedinho, complicou, hein, gente? Olha o jeito que estamos começando o dia. Então corram disso. Isso não é conselho não, porque quem sou eu para ficar dando conselho? É uma sugestão, tá? Não perca tempo com isso não vale a pena, tá certo? Então, não tenho dúvidas, o mal é uma condição não é uma condição permanente, a gente está superando isso. A morte só livra da presença carnal, tá? Às vezes, por isso que a gente tem que aprender a cultivar amigos. É por isso que a gente tem que cultivar o amor ao próximo. Porque se a gente acha que com a morte, muitas vezes a gente vai se livrar de inimigos ou de situações difíceis, ou se a gente acha que mudando de cidade vai se afastar de um problema, novamente, eu lamento informar, mas não é bem assim. E assim também não vai ser. O que acontece? Você se livra da presença física daquela criatura, tá certo? Só que o ódio que foi construído entre esses dois, tá certo? Permanece naquele que se foi. E quando ele tiver a oportunidade, ele vai te reencontrar. E você acha que ele vai vir te trazer flores, perfumar o seu dia? Não. Ele vai vir te cobrar, ele vai vir te importunar, ele vai vir com toda a sua carga. Fazer da sua vida, não vai fazer da sua vida um dia de sol, não. Daí por que temos que cultivar o amor? Ah, mas medo disso? Não. Porque isso também é um dos frutos da gente viver no amor ao próximo. A gente não cultiva inimigos. A gente cultiva boas companhias. Se elas não nos entendem, problema delas. Mas o nosso exemplo é também nossa retaguarda de segurança. Tá certo? Uma coisa que nós temos que observar. Isso vale para todos os aspectos da vida. Por isso que temos que encarar os problemas e resolver. Com amor, com caridade, com generosidade. Sem arrogância, sem orgulho, sem vaidade. Porque é certo que os frutos aparecerão. Indulgência e benevolência com encarnados e desencarnados. Gente, quando a gente fala amor ao próximo, né? Tudo o que a gente está falando agora, às vezes causa sempre a impressão, eu tenho que cuidar dos meus. A gente está falando dos irmãos que estão aqui encarnados, né? Daquelas pessoas lá da empresa que são difíceis, ou daquele cunhado que, pelo amor de Deus, né? Você vê, você casa com a moça, você casa com o moço, né? Maravilha, né? Você acha que é só aquilo. Aí vem o pacote, né? Vem o pacote. Você acha que é só alegrias? Não, vem o pacote completo, tá? O cunhado vai lá, senta na tua sala, né? Esse pezão lá na mesinha, bebe teu suco, mexe no teu controle remoto, descontrola tudo, e você chega, olá. É assim que acontece, não é? Porque a gente ama o cunhado. Inclusive a gente vai trazer ele para a casa espírita, né? Que é a nossa experiência espiritual. Não é fácil, né? Não é só com esses irmãos encarnados. Nós temos que ter indulgência e benevolência com os nossos irmãos também desencarnados. E se com eles, no momento da partida, ainda tivemos nossas pendências, roguemos a Jesus que eles nos perdoem, que eles sejam bem acolhidos. Porque, gente,
Na coletânea, inclusive, de preces do Evangelho, tem preces para os irmãos que já se foram desencarnados. Vale, para quem tem o Evangelho, dá uma olhadinha. Para quem não tem, gente, eu recomendo ter esse livro em casa. É uma maravilha. Olha, sinceridade, gente, eu não consigo ficar sem o meu Evangelho. Eu vivo dando ele, né? Aí eu compro outro. Mas tá bom. Enquanto dá para comprar, beleza. Senão depois a gente baixa em PDF, né? Enfim. Mas o que eu digo para vocês, queridos, tenhamos essa compaixão, não só com aqueles que caminham agora conosco, naquele que os olhos nos permitem ver, e a gente toca, vê que é matéria, né? Porque tem pessoas que, né, acham que o outro é material, vai ver, né? Não é. Enfim, eu ainda não tenho essa faculdade. Mas, enfim, tenhamos essa benevolência, esse amor. Porque, queridos, só para fazer um comentário com vocês. Olha, a casa está cheia, que bom, graças a Deus. Mas vocês acham que é só vocês que estão aqui? Não. Graças a Deus, não. Os irmãos mais iluminados, que estão há mais tempo conosco, trazem levantes de irmãos necessitados também de auxílio, de amparo, de saber de Jesus, necessitados de consolo. Então, a casa está muito mais cheia do que vocês imaginam, desses irmãos, porque eles também estão sofrendo como nós, muitas vezes. Vocês acham que o sofrimento é só aqui? A gente sabe que não. Daí por quê? Valorizemos essa vida. Extraiamos dela o melhor. Por isso que dele lá atrás, no começo, eu estava comentando com vós, queridos, a importância de cada dia. Sabe, dar valor nele. Porque a gente não sabe se vai ter outro. A gente não sabe. Então, irmãos, tratando desse assunto também de amar ao próximo, vamos cuidar de nos reabilitarmos com os nossos irmãos enquanto caminhamos com eles, enquanto a gente está junto nessa terra. Olha, recentemente eu tenho ouvido isso muito, tem assim, até em várias oportunidades. É engraçado, né? Assopra aqui, assopra ali, e eu vou compartilhar com vocês. É duro quando a gente vê famílias se reencontrando por causa de funerais. Quando a gente deveria se reencontrar para festejar o aniversário da mãezinha, festejar o aniversário da vovó, ou simplesmente chamar a todos, irmãos, cunhados, cunhado também, tá? Entende? A sogra, todo mundo, juntar todo mundo, faz aquela baciada de macarrão, pergunta se está bem, se está feliz, se está precisando de alguma coisa. Aproveitar essa oportunidade, olhar nos olhos e falar, eu te amo. Eu te amo, meu irmão. Procurar aqueles irmãos da carne, ou aqueles irmãos que a gente teve a oportunidade de conhecer ao longo do caminho, amigos, colegas, que temos alguma pendência, que muitas vezes a gente vê irmãos não se falando durante anos. Eu insisto sempre em lembrar isso. A gente vê irmãos que não se falam há anos, queridos, por causa de besteiras lá atrás. Aí cada um vira a cara por um lado, né? E caminha em direção diferente, sofrendo, amargurados. Vamos acabar com isso. Se alguém está passando por isso, ou sabe de alguém, vai lá, auxilia, vai lá, se recomponha, porque estamos caminhando juntos ainda. A gente vai esperar o quê? A próxima encarnação? Com toda a carga de sofrimento que muitas vezes isso pode trazer, tem que aproveitar agora. Isso é amor ao próximo, queridos. Imediatamente ao próximo, aquele que nos é querido, imediatamente aquele que Deus nos permite cruzar o caminho, tá? Imediatamente aquele que Deus nos dá as ferramentas, recursos para auxiliar. E quando a gente fala de auxílio, gente, passamos uma reserva aqui. Não é só reserva, não é só os recursos, aquilo que a carteira permite. Não, é o auxílio de poder conversar, de oferecer o ombro amigo. É disso, queridos. Olha, a gente já tem recursos, tá? E tempo demais para os ruídos do mundo. A gente desperdiça muito esse tempo precioso. Vamos lá começar a dar valor para ele. Ah, mas eu já estou velho. Como assim, velho? Como assim? Quem disse para você que você precisava ter vivido 20 anos na caridade? Trabalhando na caridade? Quem disse isso? De repente a pessoa, será que se você soubesse que tem uma semana só de vida, você não ia querer aproveitar? Então por que não pode começar hoje, amanhã? Quando eu falo assim,
Hoje é amanhã, né? Porque todo mundo vai para casa agora, entende? Então, vamos começar o mais rápido possível. É disso que eu estou falando, queridos irmãos. Mas enfim, queridos, vamos retribuir o mal com o bem. Não importa as circunstâncias, porque elas nos encontrarão. Nos encontrarão. Uma coisa que é muito difícil para mim é o trânsito. Rio Preto é uma cidade calma no trânsito, né? Não tem problema nenhum. O motorista rio-pretense é educado, é gentil, é hospitaleiro. Pode passar, meu irmão, vai, passa, né? É em Rio Preto, né? Quiçá fosse, né? Então, em vez de soltar um palavrão para aquele irmão que nos fechou, vamos soltar uma bênção. Fala, ô meu irmão, vai com Deus, Deus te abençoe. E que a espiritualidade possa acalmar aquele espírito também. E a mim também, porque eu não vou deixar me invadir de arrogância. Então, irmãos, vamos exercitar enquanto dá tempo esse amor ao próximo. Porque como disse, como eu lembrei, somos trabalhadores da última hora. E logo, logo seremos chamados à paga. Seremos chamados à prestação de contas. Que possamos chegar humildemente e falar, Jesus, eu tentei fazer tudo o que eu pude, Senhor, o que eu pude foi isso. Mas que seja ele possa falar, ô meu irmão, meu filho, é isso, já tem um bom começo. Queridos, que Jesus os abençoe, lhes traga consolo para suas dores, amparo no sustento de suas vidas, que possa trazer discernimento na resolução dos problemas pelos quais estejam passando, que lhes fortaleçam na caminhada, que lhes dê a sensibilidade de perceber a necessidade, a importância do amor, porque é para isso que estamos aqui. E esse divino irmão, Jesus, ele nos conhece na nossa simplicidade e não nos abandona. Jamais se sintam abandonados, queridos. Que a paz do Senhor esteja com vós.